Olá, Marcos. Olá, Marcelo. Eu sou Márcio Salem, do Cinema com Crítica. Eu tive a oportunidade de assistir Abestalhados 2 no Festival do Rio desse ano. Queria parabenizar vocês pela comédia. E é uma comédia que é a primeira vez de vocês dois. Corrijam se eu estiver errado. É a primeira vez do Marcos em co-direção. Até então, teus trabalhos tinham sido em direção solo. E é o teu primeiro longa de ficção, né, Marcelo? Eu É. queria saber como é que foi esse processo de colaboração entre vocês dois na criação de Abestalhados 2. Foi muito legal que foi uma parceria que começou no roteiro, ali na criação do filme, né? Então a gente trabalha junto desde 2015 nesse filme, né, Marcos? E no meu caso eu tinha feito muita comédia na TV, né? Eu tenho a série Alto Posto na Paramount Plus, que eu sou criador e diretor, a gente está indo para a segunda temporada. Tinha feito muitas coisas na MTV Brasil lá na época do Tatá, Dinê, toda, né? Cheguei a trabalhar com o pessoal do Hermes, né? O pessoal do Choque de Cultura. Então, para mim é muito simbólico nesse filme conseguir ter reunido o Paulinho do Comédia, o Filipinho Suter, que são do Hermes, o Suter e o Paulinho que foram da Madafoca, o Leandro e o Raul, que são do Choque. São todos parceiros e pessoas com as quais eu trabalhei muito nos últimos 10, 15 anos, e que nesse filme a gente conseguiu, né, o primeiro longa do Paulinho Serra como protagonista, né, acho que é um dos primeiros longas também do Filipinho e do Raul e do Leandro como protagonistas mesmo, né? Então, eu acho que foi um ciclo ali de tudo que a gente viveu na MTV antiga ali da comédia, a gente se conheceu ali. No meu caso, eu sempre pensei, eu nasci para fazer cinema, trabalhava com TV, mas eu estava esperando essa oportunidade de fazer um longa, e foi muito legal começar co-dirigindo com o Marcos Jorge, pude aprender muito e a gente trocou muito nesse processo, né, Marcos? Márcio, na verdade não é minha primeira co-direção, porque o meu primeiro longa, que se chama Corpos Celestes, foi uma co-direção com o Fernando Severo. Então eu já tinha um pouco essa experiência de dividir e tentar somar competências diferentes, né? Nesse caso específico, a gente tinha um filme muito ambicioso, porque era um filme, uma comédia de ação com uma grande homenagem aos comediantes brasileiros, e eu queria que ele tivesse um frescor também de linguagem, né? Então a gente sabia que ia precisar de muitas competências para fazer esse filme bem feito, porque ele é uma mistura de gêneros também, né? Então, quando a gente começou a criar a história, e a história foi ficando orgânica, a gente criou a história junto, e a gente escreveu o roteiro junto, pareceu bem natural também a gente dividir a direção, porque a gente achou que isso ia trazer coisas boas para o filme, como de fato trouxe, assim, né? O fato que o filme tem uma série de competências e que a gente exerceu da melhor maneira como a gente aprendeu a fazer, né, Marcelo? Então, a gente usou o máximo da gente mesmo, né? A gente somou muito, né? Acho que essa que era a busca, né? Porque ter dois diretores pode ser ruim para a equipe, né? Duas pessoas, mas acho que a gente conseguiu usar isso para o bem do filme, né? Então a gente somou nossas visões, experiências, né? E funcionou porque foi muito bem planejado. Esse é um filme muito bem preparado. Todas as cenas de ação foram desenhadas, storyboardadas. Então, assim, existe uma preparação muito longa e muito madura. Então, a gente ia para o set, a gente sabia exatamente o que a gente queria, né, Marcelo? Foi muito, muito planejado, extremamente planejado, ensaiado, né? Vocês, então, estão colaborando desde 2015 na feitura do roteiro, e vocês, eu acho que vocês alcançaram uma coisa bem bacana, porque vocês estão fazendo uma sátira cinematográfica, e quando você realiza uma sátira cinematográfica metalinguística, você corre o risco, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acredito que se corre o risco de você alienar o espectador médio, aquele cara que não sabe o que é decupagem, não sabe o que é mise-en-scène, que vai para o cinema apenas para rir. E, enquanto isso, direciona para um público-alvo muito nichado, que é aquele cinéfilo raiz mesmo, já que vocês estão mostrando o processo desde captação até de distribuição mesmo do filme, produção de trailer e tal, montagem. Eu queria saber como é que vocês encontraram esse equilíbrio. O equilíbrio entre ser uma metalinguagem que aborda todo esse processo, mas que pode também alcançar o espectador médio, aquele cara que vai no domingo, no sábado à noite, para rir, para vocês, né, para tocar na alma desse cara, para gargalhar e começar a semana bem. Acho que a gente tentou fazer um filme que não fosse só para nós mesmos, né? Apesar de ter No muito começo, né? vidas, né? Então, assim, eu sempre penso, cara, quando eu estou escrevendo um filme, na minha mãe, no meu irmão, no meu primo, no sobrinho mais novo, numa, sabe? Tentar acessar as pessoas que não são do meio do cinema, que não têm, né, carteirinha de cinéfilo, porque é esse o público que realmente importa também, né? Que faz volume. Então, acho que o filme, ele foi muito pensado para ser acessível. É lógico que tem pessoas que têm determinadas referências que vão pegar uma referenciazinha quase como um easter egg que está ali escondido, mas o filme ele não tem barreiras, né? É um filme para quem
qualquer um que tem amigo, que tem família, vai se identificar, porque são pessoas que se amam, fazendo o que gostam, mas tendo várias adversidades, tendo desentendimentos, mas no fim predomina a união, elas seguem em frente tentando continuar juntas naquela missão. Então, eu acho que é um filme que fala muito com a família, fala muito com as pessoas, é sobre nosso país também, né? Sobre a dificuldade de fazer as coisas no Brasil e como a gente precisa se reinventar e ser muito criativo para tirar um coelho da cartola e fazer uma mágica, muitas vezes, né? Mas a gente se policiou o tempo todo, Márcio, para não ficar fechado. Assim, foi uma coisa consciente, a gente não queria fazer algo fechado. E tem duas coisas que eu acho muito importantes, assim, que eu busco muito no meu trabalho. Contar com a inteligência do espectador na risada, na sátira, né? Então, aquela coisa, quando você vê os caras filmando na favela de uma maneira caótica, de um lado primeiro e depois do lado de outro, o tempo inteiro eu estava dizendo assim, mas quando as pessoas assistirem a cena do jeito que ficou e essa cena montar perfeitamente, todo mundo vai entender o que é a magia do cinema, vai entender como é que se faz cinema, porque se faz assim cinema. Cinema é isso, cinema é uma falsidade absoluta para você conseguir a verdade na tela. É muito lindo esse processo, né? E eu acho que assim a gente faz piada até com isso, né? Então, e tenho certeza que as pessoas entendem isso porque a gente mostra o processo. Então a gente teve esse cuidado, a gente mostra o processo para que no final você tenha essa gargalhada inteligente de dizer, caramba, não é que funciona esse negócio? A gente gosta muito dessas recompensas que o espectador vai se dando no decorrer do filme, que ela vai entendendo aquilo que a gente está dizendo e brincando com a gente. A pessoa entra no filme, né? Esse didatismo, que não chega a ser aquele didatismo expositivo chato, né? Que a gente fica, poxa, tá ensinando o vigário a rezar, mas sim um didatismo eficiente para dentro da narrativa, vai somar com o que o Marcelo acabou de citar, sobre a dificuldade de produção do cinema nacional. Eu gosto, por exemplo, como vocês usam a figura de praticamente um anjo que resolve derrubar milhões de dólares e de reais na produção, na verdade, de lavagem de dinheiro. Eu estava falando isso com o Paulinho e com o Leandro, eu quero falar também com vocês. O que acontece muito é que a gente tem uma dificuldade muito grande de produção de cultura no Brasil e cada vez está pior. A gente teve talvez o nosso ponto mais baixo com o fim da Embrafilme, mas a gente está meio que namorando também, mais uma vez, algo parecido com isso, algo parecido. E vocês estão fazendo um filme de guerrilha. Na realidade, Acelerados 2 é um filme de guerrilha, não Abestalhados 2, o que é divertido. Ele é um filme de guerrilha. E vocês estão falando da própria dificuldade do processo cinematográfico. Vocês estão rindo de vocês mesmos, no final das contas, que não é algo para ficar rindo. Eu sei que precisa rir para a gente não chorar, né? Faz parte do Brasil. Mas vocês estão rindo de algo que, na verdade, é muito doloroso para a classe artística, que é a dificuldade de mostrar para o espectador a importância da arte para rir, para refletir, para entreter, para criar empatia. E aí eu queria que vocês discutissem um pouco isso, né? Rir de algo que, na verdade, desculpa o termo, é uma desgraça para a cultura brasileira. Tem sido para a cultura brasileira. Eu acho que rir de si mesmo é muito importante, o brasileiro sabe fazer isso, como você disse, a gente até passa do ponto, às vezes vira um povo debochado, né? Mas eu acho que, no nosso caso, ao rir da dificuldade, a gente também quer trazer atenção para isso, porque a gente fala, para fazer um bom filme, né, contrariando o Manuel, o roteirista de Acelerados 2, precisa de dinheiro, né? Cinema e dinheiro combinam sim, porque fazer filme é muito caro, é muito custoso, né? Então a gente sabe que o filme ele pode ajudar no sentido de mostrar que assim, olha só, o Brasil não é um cinema que cabe numa caixinha, o cinema brasileiro não é uma coisinha que cabe numa caixinha. O cinema brasileiro é muito diverso, é muito plural. A gente pode fazer tudo. Até se a gente quisesse fazer um filme inteiro de ação, na qualidade daqueles 3 minutos iniciais do filme, a gente seria capaz. Se tivesse um orçamento, a gente faria, né? O Marcos está aí com um projeto de ação, eu também tenho, né, alguns projetos que envolvem ação. Eu acho que a gente tem um potencial gigantesco e o nosso complexo de vira-lata faz a gente, às vezes, olhar assim, a gente não é capaz de fazer um filme de ação. Então, para a gente era muito importante que a parte de ação do filme fosse incrível para que o espectador falasse, caramba, o cinema brasileiro é isso também. O cinema brasileiro também é ação, a gente também pode fazer ação,
bem feita. Olha aquela moto, olha aquela luta, né? Eu modéstia à parte, acho que a nossa luta é melhor do que muito filme de Batman, aí, sabe? É uma luta maravilhosa, que a gente demorou uma madrugada inteira para fazer uma luta de 1 minuto e meio, né? Então a gente pôde se dar um luxo, né? Que os acelerados talvez não tenham tido, né? Mas que os abestalhados ao fazer o Acelerados 2 não tinham tido, mas a gente acha que tem essa consciência de que o filme ele pode contribuir em revelar para o mundo, para o Brasil, uma forma de fazer cinema possível, que é a comédia com ação. E a gente acha que o jeito certo da gente fazer comédia é rirmos de nós mesmos. Então, assim, a gente queria que as pessoas rissem do que a gente é, nós somos abestalhados por fazermos essa profissão com tanta paixão, e eles são guerrilheiros, mas no momento em que eles mostram o trabalho deles, aquilo é muito bem feito, aquilo é perfeitamente funcional, e aquilo é resultado também do dinheiro que eles tiveram no começo, porque a gente começa o filme dizendo, gastamos todo o dinheiro que tínhamos numa cena. Uma sequência. Numa sequência que ela é extremamente bem feita. Quando você vê, você diz, cara, dá para entender porque eles gastaram todo o dinheiro que eles tinham, né? Eles foram tão apaixonados por fazer direito esse negócio que eles acabaram gastando tudo. Então, tem uma coisa muito sarcástica. A gente tira sarro de todo mundo, especialmente de nós mesmos, mas é óbvio que assim, o resultado final é uma coisa que a gente acha muito digna, que é assim, o cinema brasileiro fazendo bem feito uma comédia de ação que ainda não tinha sido feita, né? Então a gente realmente não tem piedade de ninguém, especialmente de nós mesmos. Você tem razão, a gente vive num momento tão difícil, né? Mas é tão legal você ver que no final do filme as pessoas vêm e te dizem, e com um sorriso na boca, né, entenderam a nossa proposta no sentido de 2 horas de diversão, e é uma metáfora do que a gente é, do quanto a gente também é capaz de fazer coisas legais, mesmo no meio desse caos todo, né? Claro que, como eu dizia, o que a gente conquistou nos últimos anos é uma coisa muito, muito preciosa no cinema brasileiro, inclusive na relação com as majors, com os distribuidores, e realmente eu espero que não se perca isso. A gente se enfrenta na pele esse momento muito ruim para o cinema brasileiro. A gente já está dirigindo para o encerramento, antes da gente concluir. Só queria pontuar se isso passou na cabeça de vocês ou se foi aquele tipo de referência coincidental. Os Picaretas, com Steve Martin, Ed Murphy, a gente tem aquela vibração de filmar sem o ator estar sabendo que está sendo filmado. The Office, que vocês buscam muito, claro, né? Aquela brincadeira do documentário, inclusive com a câmera, né? A câmera está sempre mexendo, tem que estar com uma pitada brasileira. Então, tudo isso está dentro do filme, estava idealizado, planejado, e vocês trouxeram mais algumas referências adicionais para a comédia. É lógico que assim, tudo isso está lá, né, Marcos? Tem a referência do falso documentário, né? Eu falo também do Spinal Tap, que é um filme de 81, que inaugurou, para mim, esse gênero do falso documentário dentro da comédia, da comédia da decadência, no caso deles, uma banda decadente, né? E o Marcos também ele cita muito, né, Marcos? Truffaut, Fellini, que também fizeram... Como a de Fellini, né, com falso documentário, Truffaut com A Noite Americana, e por que não dizer Kubrick, né? Quando a gente coloca o Zaratustra, né? Assim falou Zaratustra, a gente faz uma citação direta ao 2001, Odisseia no Espaço, né? Então tem uma série de citações que são uma delícia, assim, para quem gosta de cinema, é um prato feito mesmo. Cantando na Chuva, eu falei também numa entrevista que é um filme muito importante para mim. Eu era muito criança quando vi a primeira vez, e tem um bastidor do filme, aquela coisa da mulher que tem a voz feia e o cinema mudo acaba e ela perde o emprego porque a voz dela é horrível. Então eu acho que tem uma ironia ali sobre os bastidores desde o Cantando na Chuva que muitos filmes trazem também, né? É a Cavalgada das Valquírias, né? Do Apocalipse Now, né? O final é um Apocalipse Now, na verdade, né? Marcos, Marcelo, eu desejo sucesso a Abestalhados 2. Eu espero poder ver Abestalhados 4, porque continuar no 3 pode já pular para 4, ou 1, ou 0. Eu espero que vocês continuem brincando de fazer cinema. Tenham uma boa tarde de entrevistas e eu espero conversar com vocês mais em outros projetos, tá bom? Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado. Valeu, Márcio. Obrigadão. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.